Uma lei foi criada. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a outro Deus, apenas ao rei. Era uma ordem absoluta. E a punição era a morte. Qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Mas havia um homem que não iria obedecer. O nome dele era Daniel. Ele sabia da lei. Sabia das consequências. Mesmo assim, não mudou. No momento em que todos se calaram, ele se ajoelhou e orou, como sempre fez. Sem medo, sem se esconder, sem negociar sua fé. E foi naquele instante que sua sentença foi selada. Os homens estavam esperando e correram para denunciá-lo. O rei ficou abalado, mas não podia voltar atrás. A lei havia sido assinada e não podia ser quebrada. Naquela mesma noite, Daniel foi levado, sem resistência, sem desespero. A cova dos leões estava diante dele, escura, profunda, silenciosa, um lugar de onde ninguém saía vivo. A pedra foi removida, o vazio se abriu diante dele. E então, Daniel foi lançado. A entrada foi fechada e tudo parecia ter chegado ao fim. Mas essa história não começa aqui. Muito antes da cova, Daniel era apenas um jovem. Vivia em Jerusalém, uma terra cheia de história, de fé e tradição. Ele cresceu em um lar onde Deus era prioridade. Aprendeu desde cedo a orar, a confiar, a obedecer. Seus dias eram simples, mas cheios de propósito. Havia paz, havia rotina, havia vida. Ele não era um guerreiro, não era um rei, não era alguém famoso. Era apenas alguém fiel. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Sem aviso, a guerra chegou. O exército da Babilônia avançou com força, liderados pelo rei Nabucodonosor. Eles cercaram a cidade. Não havia como escapar. Jerusalém caiu. As portas foram invadidas. As famílias foram separadas. O caos tomou conta. Daniel viu sua terra ser destruída. Viu tudo o que conhecia desaparecer. E naquele momento, sua vida foi arrancada dele. Ele não foi o único. Outros jovens também foram escolhidos, levados como prisioneiros, arrancados de suas casas, de suas famílias, de sua identidade. Daniel seguiu sozinho, levado para uma terra distante, sem saber o que o esperava, sem saber se um dia voltaria. Mas mesmo perdendo tudo, ele não perdeu aquilo que mais importava: sua fé. Na Babilônia, Daniel não foi tratado como livre. Ele era um prisioneiro, mas não seria apenas um escravo comum. Ele foi escolhido para ser treinado, educado, preparado para servir no palácio. Recebeu novos costumes, nova língua, nova cultura. Tudo ao redor tentava moldá-lo, transformá-lo em alguém diferente. Mas Daniel resistiu, não com rebeldia, mas com firmeza. Ele aprendeu, cresceu, se destacou, mas nunca abandonou quem ele era. Mesmo em silêncio, ele continuava orando, continuava confiando, continuava sendo fiel. E isso começou a fazer diferença. Com o tempo, Daniel começou a chamar a atenção. Sua sabedoria era diferente. Sua postura era firme. Sua forma de viver era impossível de ignorar. Ele não era como os outros. E o rei percebeu isso. Daniel ganhou espaço, ganhou confiança, ganhou respeito, até se tornar um dos homens mais importantes do reino. O rei confiava nele, mais do que em qualquer outro. Mas onde há destaque, sempre haverá inveja. Os outros líderes começaram a observar, procurando uma falha, mas não encontraram. E então decidiram criar uma lei, uma armadilha, e tudo começou a se encaixar. Com o momento que vimos no início, naquela noite, Daniel estava na cova, cercado por leões, mas não estava sozinho. Enquanto o rei perdia o sono, Daniel permanecia em paz, porque sua confiança não estava nas circunstâncias, estava em Deus. E de alguma forma, os leões não tocaram nele. A noite passou, e ao amanhecer, a resposta veio. Daniel estava vivo, sem ferimentos, sem marcas, sem medo. Ele saiu da cova, da mesma forma que entrou. Fiel, intacto. E naquele dia, todos entenderam algo poderoso. A fé verdadeira não depende do ambiente, não muda com a pressão.
Não negocia com o medo, porque quando alguém permanece firme, mesmo quando tudo diz que é o fim, Deus mostra que ainda não terminou.